uma boa noite a todos. Estou aqui novamente com o projeto de psicanálise e cinema, e hoje trazendo um filme que é Sabrina, de Billy Wilder. Esse filme foi escolhido para encerrar a nossa jornada de 2021, que tem uma relação também com esse trabalho que eu venho desenvolvendo nesse semestre, relativo a trabalhar os grandes estilistas da história do século XX, considerados como artistas, né? E num vínculo, fazendo um paralelo, né? Uma linguagem que vai atravessar a linguagem fílmica, a linguagem da filosofia e todo esse enxerto, né? Tudo isso, toda essa linguagem da arte, da poesia, da filosofia, do cinema, da música, com também um viés psicanalítico. Como a psicanálise pode abraçar todas essas linguagens e o que a psicanálise tem para dizer sobre isso. E hoje nós temos um convidado ilustre, que vai falar, Andrei Luna Giron, né, que é um pedagogo, poeta, artista em vários setores, músico e também fotógrafo maravilhoso e um grande erudito na história, na arte cinematográfica. E eu vou passar a palavra para o Andrei, mas antes disso eu quero lembrá-los que essa gravação está no YouTube, no meu canal do YouTube, Helenice Milani, psicanalista. Para os que estiverem ali assistindo, lembrem sempre, né, de compartilhar, tocar o sininho, enfim, esses dados todos que a gente costuma colocar aqui para que vocês, né, se inscrevam no canal e estejam conosco para nos ajudar a fazer o canal crescer. Andrei, a palavra é tua. Por favor, fique à vontade, né, de falar então sobre Sabrina, 1954, Gilles Lipovetsky e toda a história que tem aí relativa a esse diretor, a esse filme, a esses atores. Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, né, nesse Cineclube Coleta, junto com a Helenice, né? Obrigado aí pelas palavras, pelo carinho. Eu sou um aprendiz, né? A gente tem a arte como paixão e vamos conversar, né? Esse filme é muito especial, a Helenice escolheu, Tomazé. É um clássico do cinema e tem todos os ingredientes, né, de um grande filme. O filme ficou para a história. É uma época dourada do cinema, uma época em que a quantidade de filmes bons eram incríveis, e isso no mundo inteiro. A década de 50 foi importante para o cinema mundial, uma época em que despontavam grandes diretores no mundo, os maiores, o Bergman, o Kurosawa no Japão. O Billy Wilder é um dos grandes também, então, entre os primeiros americanos, né? A gente pode citar Orson Welles, John Ford, William Wyler, e grandes cineastas que vieram de uma Europa do pós-guerra, passaram muitas dificuldades, que perderam entes queridos na guerra, em campos de concentração, até como é o caso do Billy Wilder, que perdeu os avós e a mãe em Auschwitz. Ele nasceu na Polônia, em Sátia, em 1906, faleceu em 2002, então viveu bastante tempo. Se aposentou, né, depois de uma certa altura, fez mais de 60 filmes. Né? Eles estão entre os maiores filmes da história do cinema, 50 anos de carreira. Tendo nascido lá, ele tinha o desejo de se tornar advogado, mas ele acabou indo para a França e estudou jornalismo. Depois foi para Berlim. Lá ele começou a trabalhar com cinema, né? Desenvolvendo roteiros, desenvolvendo filmes também.
mas com a chegada de Hitler em 1933, ele acaba fugindo de novo para a França e depois para os Estados Unidos, onde ele se fixa e dá início a essa sua carreira. Ele teve uma grande parceria com Brackett, que é um grande roteirista. Na época, os roteiristas eram muito importantes, até grandes escritores, né, formaram a base de grandes roteiros e de grandes filmes, como Faulkner, John Steinbeck, Ernest Hemingway. E alguns até trabalharam com o roteiro mesmo, em cinema. E até alguns franceses também, filósofos. Então é uma época muito rica também em relação aos roteiros. E toda a equipe técnica geralmente vinha da Europa, né? O compositor desse filme, o Hollander, é um alemão também, trabalhou muito com Sternberg, a Marlene Dietrich, né? Ficou famoso. Tem uma cantora alemã muito boa, Ute Lemper, né? Que faz umas regravações contemporâneas desses compositores, e ele é um deles. A gente lembra da Lili Marlene, a música famosa. Então tem alguns ingredientes, né, que são europeus, a influência do expressionismo alemão na fotografia, a equipe técnica, então também tem esse lado artístico muito forte europeu, e somado a esses escritores americanos, né, excelentes, então sempre surge algo interessante. Então, sabendo que ele foi um grande diretor, né, e talvez Farrapo Humano seja o seu maior filme, mas todos são muito bons. Ele tem um equilíbrio, né, na filmografia, não tem filmes ruins, né? Alguns diretores, até o Bergman, às vezes tem um filme que não é tão bom, Kurosawa, mas ele consegue manter um padrão assim de qualidade. E como é uma época do cinema comercial, eram filmes que faziam sucesso de público e crítica. Então ele tem essa forma, né, de conceber um filme que agrada tanto as pessoas comuns quanto a crítica especializada, as pessoas mais atentas nos detalhes. Então ele tem essa qualidade que é muito interessante, né? Nem todo diretor consegue criar um filme que faça um grande sucesso e seja apreciado pela crítica. E ele tem essa questão. Também ganhou vários prêmios, Oscars, prêmio em Cannes, eu falei do Farrapo Humano, ganhou Oscar de filme, direção, roteiro, e tem um dos filmes que está entre os maiores filmes da história do cinema, que é Crepúsculo dos Deuses, que fala do próprio cinema, o cinema mudo, fala da questão do que é ser uma estrela de cinema e o que representa isso em termos de sociedade. Mas quando esse cinema mudo entra em declínio, né, as pessoas envolvidas nem todas conseguem dar um passo a mais no cinema sonoro. Então há um drama, né, um conflito pessoal de muitos artistas que perdem esse chão. A gente pode citar o Buster Keaton, por exemplo, que teve um drama pessoal muito forte, né, com essa passagem do cinema mudo sonoro, e Crepúsculo dos Deuses então trata, né, desse sentido humano, do estrelato, da decadência, o que significa arte ou ser um artista. E isso é um tema recorrente, principalmente em Hollywood, né, que é um berço de celebridades, mas o que é ser celebridade, o que é ser artista, né, o que é mais importante, ou a vida, né, da pessoa também, em relação a esses fatos. Então nem todo artista consegue, né, lidar muito bem, é difícil. E a gente então vai perceber que nos anos 50 é a época dos grandes atores, grandes atrizes, e muitos têm muitos problemas, conflitos com bebida, com transtornos, né, com violência. Então isso era muito comum na época, né, porque elas entravam muito cedo nesse mundo da fama, né, ainda muito jovens, talvez despreparados, e já tinha uma quantidade de trabalho incrível, né? E tinha esse peso de ser uma estrela. E nesse filme a gente conta, né, com essas estrelas. Como é o caso da Audrey Hepburn. Ela nasceu na Bélgica, tem cidadania britânica, morreu na Suíça, estreou na Broadway da Inglaterra com Gigi, que
é baseado numa obra literária da Colette, que foi a sua amiga que a levou ao mundo da arte. A Colette é uma das maiores escritoras da França e do mundo. Era uma mulher muito à frente da sua época, jornalista, uma das maiores intelectuais francesas. Então eram pessoas, né, que visualizavam assim uma nova arte para o futuro. Então ela visualizou a Audrey e a convidou para estrear a sua peça. Depois ela foi para o cinema, né, e não teve também grande sucesso, né, ela não era muito aceita, não cantava, né, tinha que fazer musicais como My Fair Lady, onde ela não cantou realmente. A Julie Andrews, né, que era para ser a atriz, ficou com a voz, mas enfim, fez grandes clássicos do cinema e trabalhou com os grandes diretores, do William Wyler, por exemplo, com todos os grandes astros. E aí no final da vida ela tem um trabalho dedicado à Unicef, né, ao humanitarismo, ficou famosa por isso, né, e faleceu, né, com câncer. Mas é uma atriz emblemática, que não tinha talvez aquele estilo, né, das atrizes de Hollywood, mas pelo seu carisma, né, pela sua personalidade única, ela conseguiu imprimir um carisma, uma força de interpretação muito intensa, muito grande, e acabou se tornando uma queridinha, assim, um ícone aí que foi crescendo com o passar do tempo. Fez os grandes clássicos do cinema, clássicos tardios como a Bonequinha de Luxo, né, mas Guerra e Paz, né? Trabalhou com Stanley Donen, que também é um dos maiores diretores, né, que fez o maior musical, que é Dançando na Chuva. É um dos últimos filmes dela, é muito bom, né? Então ela tem essa carreira aí muito forte. E o Humphrey Bogart também é tido como o maior astro, né, nesse sentido de stars que a gente falou, de celebridades, como o maior americano, né, o maior de todos os tempos. Também começou uma carreira, né, filmes noirs, né, típico personagem de chapéu e capa, taciturno, né, sério, mas era um ator de filmes B que acabou entrando nesse sistema também e fez grandes obras como John Huston, por exemplo, e filmes noirs. E William Holden também, né, um grande ator importante, né, que fez grandes trabalhos. William Holden trabalha também em Crepúsculo dos Deuses, né? Aí estão os três. Ó. Então é uma fase áurea. Esse filme tem um remake do Sidney Pollack, né, com Harrison Ford, que eu gosto muito também. O Sidney Pollack é uma espécie de herdeiro, né? Assim como o Blake Edwards, um diretor que segue essa linha do que eles criaram nessa época, que é a chamada comédia romântica, né? Mas isso vem dos anos 30, com Howard Hawks, sentido leve, né, de um cinema com humor, com romantismo, com uma ironia muito forte, com essa questão também social, que fazia parte, né, do entretenimento da época, mas que era muito bem feito. A época dos melodramas, né, do Frank Borzage, dos anos 30. E o melodrama também era muito forte nessa época. Sim. Eles tinham essa questão do romantismo, mas há muitas pitadas aí, né, de algo a mais, né, que são muito interessantes e que fazem esses filmes crescerem ao longo dos anos. Então esse filme também se tornou um clássico, ele cresceu, porque nas mãos do Billy Wilder não tinha como não ter essa longevidade, né, que vai crescendo, assim como Casablanca, né, por exemplo, que é um filme popularíssimo, né? Mas é um filme que cresce, né? Um filme simples. Então, esse Sim, filme Michael Curtis, né? E aí há muitos diretores, como o Wilder, como a gente comentou, né, que fugiram da Europa, Otto Preminger, Sternberg, enfim, há tantos diretores maravilhosos que fugiram, o próprio Douglas Sirk, enfim, é uma época muito interessante. Então, ficou aí para a história do cinema. E essa questão das classes também, que é abordada,
É muito interessante. Ele tem uma característica muito forte na comédia, né? Porque fazer comédia, me dá a impressão, é mais difícil do que apelar pelo estilo grego de tragédias, né? E as comédias dele são geniais. Ele trabalhou com Marilyn Monroe, né? Quanto mais quente, melhor. Ele fez coisas incríveis nesse sentido, né? O Billy Wilder. O Apartamento também ganhou Oscar, né? Se o Meu Apartamento falasse, está entre as maiores. Esse ainda não assisti, estou querendo muito assistir, porque nas pesquisas que eu fui fazendo com ele, se o Meu Apartamento falasse, pelo jeito deve ser uma delícia de filme. Eu fiquei morrendo de vontade de assistir. A inteligência dele, a maneira como ele vai induzindo para o humor, que é uma peculiaridade muito rara, né? E ele é muito elogiado por isso, né? Tem a Irmã Dulce também, que tem um pouco de comédia. Ele trabalha com o Bas Font também, esse humor que retrata uma sociedade underground, né? A vida de prostitutas também, como o John Huston fazia, né? Retratando, por exemplo, Toulouse-Lautrec no Moulin Rouge. Então, tem um diálogo com o cinema noir também nesses filmes, né? Que buscam questões sociais, questões difíceis que as pessoas enfrentavam. Então, ele também traz o humor como uma crítica, como uma ironia, mas também como uma forma de arte, né? Que, como você falou, ele fazia com uma primazia, e é o maior filme de comédia de todos os tempos, né? Os críticos consideram. Sim. Mas ele fez vários estilos, né, de filme. Qual foi o filme dele que ele é roteirista, diretor e produtor? Teve um que ele É o Farrapo Humano, né, que ele ganhou. Qual? Farrapo Humano, ele ganhou como roteirista. Tá. Ganhou também. Farrapo Humano, vocês já passaram lá no museu, eu assisti. Foi uma, entre os maiores filmes da história. É incrível como ele migra, né? Ele migra do noir, da comédia, para o, né, por exemplo, Farrapo Humano, Crepúsculo dos Deuses, como ele faz esse... ele tem um potencial assim de abraçar como comédia em vários campos, né? Incrível isso. Como comédia, acho que não pode ser esquecida. Quanto mais quente, melhor, né? Maravilhoso. Sem dúvida. Fabuloso. Maravilhoso. Fabuloso. Sim. Esse bom. Também é um dos grandes filmes da história. Né? Muito bom. Então, gente, eu quero também acrescentar um pouquinho, porque, né, o que essa arte fílmica tem de linguagem dentro de tudo isso que o Andrei está nos trazendo, e especificamente hoje para a gente abordar um pouco mais sobre esse filme Sabrina, né? Então, esse mundo que nós estamos e que sempre foi, né, o mundo desde sempre, onde a arte está ali tentando nos abraçar, ou nós abraçando o mundo da arte, essa linguagem, a linguagem da arte, né? E eu ouvi, então, a pergunta que o Carlos Passos fez. Por que você escolheu esse filme? Um filme romântico, doce, um filme ingênuo, de alguma maneira, gostosíssimo de assistir, né? Mas eu trabalhei, nesse semestre, eu trabalhei Versace, que é a série da Netflix, pensando na questão desse artista, estilista, né? O Versace, a série Versace, ela tem um viés bastante pelo assassinato de Gianni Versace, é bastante pesada também, mas, claro, a gente não pode tirar isso da história do Versace, mas eu estou me apegando mais a esse elemento das linguagens, a linguagem da arte, a linguagem
que o artista traz, né? E o que a psicanálise tem para dizer disso, né? Então, o Versace, como esse estilista, quem não sabe, né, quem é Versace? Né? A maioria das pessoas, ou essa marca, essa etiqueta que hoje é a Versace. Depois nós trabalhamos Halston, que também é uma série da Netflix. Eu fui me apoiando a essas séries da Netflix, que tem uma história desses grandes estilistas, e agora eu estou assim, aguardando o filme da House of Gucci, sobre a Casa Gucci, que está para estrear no Brasil. Já foi estreia em setembro, em Veneza, e agora esse filme está para estrear no Brasil. Mas por quê, né? Por que trabalhar com esses grandes artistas? Eu costumo dizer que hoje eu faço um paralelo a todos eles, mas a gente está falando aqui especificamente de Versace, de Halston, e vamos falar também de Hubert Givenchy, que foi o estilista do filme Sabrina, e toda a história que tem em torno desse filme e desse estilista junto a Audrey Hepburn. Mas eu falei também da filosofia como uma linguagem. Então, esses últimos tempos eu tenho trabalhado Gilles Lipovetsky, que vai trabalhar o Império do Efêmero, que é um filósofo francês, eu recomendo. Aqui ele vai falar sobre a moda, sobre o estilo, sobre o designer. É uma obra de arte esse livro, tem uma linguagem sensacional sobre filosofia, arte, moda, enfim. E esse livro dele também, O Luxo Eterno. Inclusive, eu deixei está lá no Facebook e no Instagram, eu escrevo sobre o luxo vezes o efêmero, que é um trabalho que o Lipovetsky desenvolve, esse contraponto, essa questão do luxo e do efêmero. Existe aí um elemento de um contraponto muito interessante, muito interessante. E a psicanálise perpassando por tudo isso, né? Então, o Andrei, você pode me interromper à vontade aí, viu? Nós estamos aqui para continuar. O Givenchy, que é esse estilista que vai, pela primeira vez na história de Hollywood, um estilista vem para fazer. Ele não vem, Audrey vai até Paris em busca dele, né? Do Givenchy, do Hubert Givenchy. Hubert Givenchy é francês, nasceu em Beauvais, ao norte da França, e ele vem de uma família é lindo, né? Ele vem de uma família de tapeceiros. Olha a arte, né? São séculos de avô, bisavô, tataravô. Essa família vivia de tapeçaria, vivia da arte, e ele era nobre, tinha toda uma descendência nobre, Hubert de Givenchy. E ele já desde muito jovem vai para Paris estudar e se especializar na arte do designer moda. Então, ele já chegando lá, ele já vai trabalhar para o Dior, Christian Dior. Ele se torna um grande amigo do Balenciaga, que também foi um estilista espanhol, que era considerado o arquiteto da moda. Gente, tudo isso, anos 20, anos 30, tá? Também a Chanel está por aí, está nesse mundo, fazendo todo esse cenário onde a moda, a arte está
acontecendo, está começando a criarem-se os grandes estilistas, os grandes desfiles, o luxo e o efêmero. Tá? A Audrey, na verdade, quem teria sido chamada para fazer esse filme teria sido a Marilyn Monroe, mas a Marilyn não aceitou por algumas razões, tipo que ela não ia fazer um filme de uma mulher da noite, eu não sei qual foi exatamente a questão. E tinha toda uma polêmica sobre a Audrey para fazer esse filme, conforme o Andrei já nos colocou. Ela ainda não tinha assim né, embora ela já tivesse feito algum sucesso com esse filme que ainda não era Bonequinha de Luxo, mas era a Princesa e o Plebeu. Ela já tinha sido conhecida por esse filme. Aqui ela já fez assim, já se realçou um pouco, e daí ela é convidada. O Humphrey Bogart faz o filme todo emburrado. Quem assistiu o filme vê que ele está... Porque não era ele o primeiro a ter sido convidado para fazer o filme. Parece que era o Gregory Peck, e o Gregory Peck, por alguma razão, também não pôde fazer o filme, então chamaram ele como uma segunda possibilidade. Ele estava iradíssimo, e também ele não queria contracenar com essa menina que ele achava inexpressiva, tola, sem graça, enfim. Ele queria Lauren Bacall, que era, no momento, eu acho que já estavam juntos, era a mulher dele, né? E o William Holder também achou que a Audrey, enfim, por todas as questões que se passam por detrás dos bastidores. Mas o Billy Wilder bateu o martelo e manteve essa equipe, e bom. O que acontece com a Audrey? A Audrey, quando ela então conhece o roteiro, ela vai para Paris e ela vai. O Givenchy tinha uma grande amiga em Hollywood, e diz para ele assim: você pode receber a Audrey Hepburn? Daí ele entende Hepburn, Catherine, que era uma grande estrela de Hollywood. Aí ele diz: nossa, né? Abriu uma agenda, uma estrela desse gabarito no meu ateliê. E quando ele vê lá, na hora de receber, ele está recebendo uma menina que ele não conhecia, não sabia quem era. Espera um pouquinho, mas para a gente chegar nesse vestido. Enfim, ele vai, então, ser muito gentil, porque ele ficou famosíssimo, Givenchy. Gente, todo mundo sabe o que é um perfume Givenchy, esse é ele com ela, né? Todo mundo sabe o que é uma marca Givenchy hoje, que ele deixa, né? Tanto é que o Givenchy, olha que coisa incrível, ele morreu agora em 1918, com 92 anos de idade. Então, aqui está, né? Quando o cinema encontra a moda, começa tudo aqui, né? Ela vai, então, ser recebida por ele. Ele está com uma coleção para acabar para um desfile, e ele diz para ela assim: olha, vai provando aí, não dá muita importância para ela, porque ele também ficou um pouco decepcionado. Não era Katharine Hepburn, era Audrey Hepburn. Vai provando aí que é bom, né? Quando ela começa a provar as roupas e desfilar com as roupas no ateliê dele, ele vai sentando e olhando para aquela menina, modelo que tinha 1,70 m, muito magrinha, e vai ficando encantado. E aí ele se entusiasma muito com a delicadeza dela, com o appeal dela, que não era aquele appeal Marilyn Monroe, mas que ela tinha ali uma sensualidade. E ele, então, começa a fazer todos os desfiles,
os vestidos para esse filme. Para esse filme, então, quando o cinema encontra a moda. Veja, em Hollywood, a Paramount tinha uma grande estilista que era ela, era Edith Head. A famosa Edith Head ela fazia e desfazia nessa época na Paramount todos os figurinos daquele pessoal. Quando a Audrey retorna de Paris para Hollywood com os modelos, com os designers, ela fica iradíssima, iradíssima. Gera um clima, mas a Audrey não cedeu. A Audrey não cedeu e todas as roupas que a gente vai mostrar um pouco aqui, que foram desse filme, são do Givenchy. São do Givenchy. E depois, quando no filme, quem assistiu o filme, quem vai assistir o filme, vai perceber que os créditos para o estilista do filme foi excluído Givenchy e foi colocado lá Edith Head. Só que esse filme, e o Andrei vai me ajudar a pensar aqui, ele recebeu várias indicações para o Oscar, porém, só teve um Oscar que ele venceu, que foi o figurino. Então, olha que coisa incrível, né? Então, ali, a partir dali, a Audrey fez mais 7 filmes, todos eles, que foi, inclusive, Bonequinha de Luxo, que é Givenchy, né? E todos eles, a partir daqui, são Givenchy. O figurino são do Givenchy. Ela ficou muito amiga dele, muito amiga dele. Depois ela teve um tumor, uma coisa horrível. Ele acompanhou ela, inclusive no nascimento da neta dela, ele esteve no batizado, ela já tinha morrido desse tumor, né? Acho que em 1994, 95, que foi esse episódio da morte da Audrey. E isso que o Andrei falou, né? Ela teve trabalhos humanitários, enfim, né? Uma vida assim muito dinâmica, além de ser uma personalidade, uma pessoa assim que se entregou para os trabalhos humanitários. Tem um episódio interessante que, quando ela, depois da cirurgia que ela fez do tumor, ela não podia tomar um avião de uma companhia normal. Ele emprestou o jatinho dele para transportá-la até a Suíça, que eu acho que foi onde ela acabou falecendo, e ele encheu o jatinho de flores, e para ela, então a amizade deles foi uma coisa assim belíssima, 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 que né? Bom, então assim, o que a gente vai fazer com tudo isso, essa arte, essa moda, esses estilistas, né? Esse mundo que hoje está da forma como está, no sentido do efêmero, isso que já é outra coleção, já tem que ser outra coleção, e o luxo é eterno, que o Lipovetsky, né, na linguagem da filosofia, faz. Eu queria voltar lá para os anos 1500, quando a gente vai falar aqui dos grandes pintores, como Leonardo da Vinci, como enfim, né? Toda aquela turma do Renascimento, que eu acho que a Ana também pode me ajudar um pouco, a turma do Renascimento, Caravaggio, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, do que esses grandes artistas viviam. Eles eram
eles iam trabalhar para um rei, eles estavam ali nesse lugar onde eles precisavam viver, sobreviver. Foi o que o Leonardo da Vinci fez durante muitos anos. Depois ele foi para a França, foi contratado pelo Ricardo, né? Não, Henrique II da França. Ele teve todo um apoio para poder manter a arte dele. E o próprio Leonardo da Vinci, ele desenhava suas roupas, ele pintava, ele coloria, ele usava magenta, que era uma cor assim exótica, meio proibida, e ele fazia os garotos com quem andavam com ele se vestirem com os desenhos que ele fazia tudo, né, o Leonardo da Vinci, por isso que eu estou usando ele como exemplo. Mas o Miguel Ângelo, por exemplo, que teve que trabalhar também em Roma e ser um dos que faziam esses trabalhos para sobreviver para uma corte, para um rei e outros, né? Tem um outro artista muito interessante que trabalhou para o Henrique VIII, Gols, era um holandês, não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto. Ele faz aquele retrato do Henrique VIII, assim, que ele está no final da vida, Hans Goldsbein, não sei se eu pronunciei direito, mas, enfim, eles trabalhavam assim. Era assim que eles precisavam manter-se comendo, vivendo. Era o lugar que eles tinham como um apoio para manter a sua arte. Nesse período, a arte, como artista dos quadros, da pintura, como está estampado, ali está a tela que vai fazer esse registro. Por que eu faço uma comparação com o tempo de hoje, esses grandes estilistas? Esse luxo, eles precisam estarem, porque cada vez mais é o que o Lipovetsky, que ele vai falar desse luxo eterno, e ele é muito legal, ele vai fazendo esse paralelo do luxo, porque o luxo, ele vai dizer no seu livro O Luxo Eterno, o luxo precisou sempre, o luxo nunca acabou, o luxo nunca vai acabar, é necessário, o luxo é eterno, mas o mundo do efêmero, que é esse mundo que é um império, e ele vai falar, então, da moda, ele vai trazer esse elemento que esses estilistas que hoje nasceram, no final já Chanel ali na Primeira Guerra Mundial, Chanel, mas já haviam outros antes da Chanel. E vou parar um pouquinho para falar sobre esse vestido, então, foi o vestido bam do filme, tá? Que toda uma obra de arte do Givenchy. Quando ela morre, ela doa para ele todos os figurinos de todos os filmes que ele tinha sido o figurinista para ela, E existe hoje um museu, que é o Museu do Givenchy, em Paris, que também tem coisas do Balenciaga. Depois o Givenchy ele encerra, acho que em 2002, ele para e vai ser curador de moda. Então, ele vai pegar as obras, gente, é isso que eu quero dizer, a linguagem da moda, esse estilista como obra de arte. E tem museus em Paris com obras do Balenciaga, da Dior, da Chanel, do Givenchy e outros, que têm curadores. Você vai a exposições em Milão,
Você vai às exposições em Paris para, assim como você vai a um museu para ver obras de um artista. Então, é esse paralelo que eu estou interessada em que a gente vai trabalhar e desenvolver aqui, tá? Vou voltar um pouquinho para o filme, por quê? Esse filme aparentemente ingênuo, dessa menininha caipira, né, que é filha do. Ela é filha do chofer de uma família de poder, né, de uma família de reconhecimento ali, e ela tem um sonho de uma menina que fica assistindo as grandes festas dessa família, onde ela é filha do chofer, ela fica assistindo, trepada numa árvore, e aquele cenário daquele luxo, daquilo tudo, que vai despertando nela algo assim de um desejo, de uma vontade de estar ali nessa festa. É uma adolescente. Esse filme tem esse elemento da adolescência, mas uma adolescência que pertence a um outro mundo, a um outro nível social. Ela é filha, embora ela more ali, ela é filha do chofer, mora em cima da garagem de todos os carros que o pai dirige, e ela vive com o pai, que é esse chofer. A mãe, não se sabe muito bem dessa mãe nessa história, enfim. Ela se apaixona, que é a paixão da adolescente, que é um tema muito, né? A paixão da adolescência, o primeiro amor. Então, imaginem essa menina que não pode ter um não aí, né? Ela não participa, ela não é daquele mundo social, mas ela assiste como um filme a vida daquelas pessoas, e tem um dos filhos, são 2 filhos dessa família, que é uma família muito poderosa, que é justamente o William Holden, que faz esse playboy que já teve vários casamentos e que chega de carrão e que, imaginem, então a libido dela está totalmente voltada para esse personagem, para esse playboy, essa adolescente com o seu primeiro amor, vivendo todo esse cenário de muita sedução, de muita libido, né, muito erotizado, e ela só pode assistir de cima de uma árvore. Então, ela fantasia a vida com esse é mais um modelo de Givenchy, esse é da bonequinha de luxo, que, né, marcou e marca até hoje, porque sair vestido assim hoje é muito poderoso. Até hoje, gente. Bom, volta lá. Ela, então, nessa questão da menina, do amor da adolescência, né? O que é o amor da adolescência, a paixão da adolescência? Então, a psicanálise vai entender que esses primeiros amores são esses amores onde você está reeditando um primeiro amor. Esse primeiro amor que você, né, na melhor das hipóteses, num campo da neurose, você teve que dizer não, né? Ali estaria o campo da castração. Não, esse amor eu não posso, esse não, esse é o amor proibido, tanto no campo edípico, mas esse corte da mãe com a filha ou da mãe com o filho. Esse amor, esse primeiro amor, ele vai tentar se reeditar depois nos nossos amores, todos eles. A paixão está nesse campo. Ela se apaixona por esse playboy. Então, ela é essa paixão da adolescência, e daí ela tenta se suicidar. É muito engraçado isso, é uma graça, né? Porque daí
vem o irmão mais velho, que é o que dirige todo esse império, que só trabalha e que só quer saber de trabalhar, que nunca sequer pensou em se casar, enquanto o outro é o que desfruta de toda a fortuna da família e casa de novo, tem assim, é uma comédia ao mesmo tempo, é uma graça esse filme, ele é muito interessante, mas tem esse elemento muito importante desse amor da adolescência, dessa adolescente que sofre. Ela está sofrendo muito, porque ela, além de querer essa paixão por esse playboy, esse filho dessa família, ela quer todo aquele contexto também. O que o pai dela resolve fazer para tirá-la desse mundo tão ácido, tão sofrido, tão cruel que ela está vivendo? Ela, então, é transferida para Paris para se especializar em ser uma excelente cozinheira, né? Porque daí ela voltaria para essa casa e trabalharia ali com os funcionários no setor cozinhar, fazer, preparar para a família. E ela vai para Paris, olha que interessante, né? E em Paris ela conhece um nobre que já um nobre em decadência, que tem muitos conhecimentos sobre modas, sobre gourmet, sobre paladares, e eles ficam muito amigos, e ele leva ela aos lugares, ele já é um senhor, um vovô, mas ele vai colocando ela em outro cenário, bom, ela então não conclui o curso de cozinheira, mas ela péssima, péssima, né? E volta para essa casa e ela volta transformada. Pode ir passando, mas os vídeos. Ela volta uma outra pessoa, completamente outra pessoa. Ali até o William Holder já encontrando ela já nesse momento, mulher voltando. Então, essa menina que ainda está com o seu coração de menina e tem um projeto velado que é voltar maravilhosa agora para conquistar o Playboy. E ela volta nessa intenção ainda, apaixonada por ele. Quer dizer, esse primeiro amor, que seria esse amor da paixão, esse amor da adolescência, ainda não se desfez. Esse amor está reeditado ali e ela se prepara toda, porque, inclusive, cozinhando, ela deixa queimar, ela esquece, porque ela tá... E esse amigo que ela faz em Paris, ele diz: olha, você está muito apaixonada, por isso você não está conseguindo fazer essas coisas todas que você aqui para aprender a cozinhar. Então ela retorna, pode ir passando, mas aqui ó, o trio, né? O trio amoroso e ela volta assim poderosa com uma mulher com um feminino realçadíssimo, né? E os dois irmãos, o que não dava a menor bola para ela, agora começa a olhar para ela com outros olhos, que é o Playboy, e inclusive esse que estava totalmente desligado, só cuidando dos negócios da empresa, ele volta, ele começa a olhar para ela com outro olhar. Esses vestidos aqui, o Givenchy fez para bonequinha de luxo, para uma noite em Paris, uma princesa em Paris, todos eles são do Givenchy. Depois disso, o Givenchy entrou com ela e ela só aceita trabalhar com o estilista dela particular, que é o Givenchy. Então, todos esses não são os vestidos do filme Sabrina, mas a partir daí ela está com todos esses estilos dele, os vestidos desenhados por ele.
né? Aqui, Bonequinha de Luxo, esse ano fez, no dia 5 de outubro desse ano, fez 60 anos, esse filme. Eu achei que seria legal a gente lembrar disso aqui. Quem não assistiu, assista, é um filme inspirador, muito fofo, e ele tem um contraponto com Sabrina. Sabrina é essa menina caipira que vive no interior e vai para Paris e volta uma mulher magnífica, um despertar dessa mulher maravilhosa, poderosa, né? Ela volta assim. E Bonequinha de Luxo, ela está é o contrário, ela está vivendo um luxo, né? Um luxo eterno e está ali voltando da balada diante da Tiffany, né? Ela volta da balada e pede para o taxista parar ela diante da Tiffany, as joias Tiffany, e é só luxo, né? E a partir dali ela sai desse luxo e passa a ter uma vida bem simples, todo o contraponto, porque ela se apaixona. Então, essa mulher que vive essa exuberância da mulher em busca do que é ser uma mulher, né, que é um tema muito psicanalítico, será que a indumentária, será que as roupas vão me fazer mais mulher? Né? E ela sai desse imaginário do que é ser uma mulher pela vestimenta, pelo luxo, e se apaixona e passa a ter uma vida mais simples. Em Sabrina, que Freud e Lacan, né, eles estão aí para falar do que é ser uma mulher, que é o tema também de Sabrina, né? Essa menina que está buscando, né, pela paixão, pelo que ela assiste daqueles cenários, daquelas festas. O que é ser uma mulher? O que é ser uma mulher? Ser uma mulher, então, seria ir em busca de saber cozinhar, saber fazer como, né? Fazer como. Ela volta com um aspecto, né, de uma feminilidade voltada para o externo, para o luxo. E vejam que interessante como isso muda a visão dos dois cavaleiros. Eles começam. Essa é a Edith Head, que fazia a estilista em Paramount, a Edith Head aqui, né? Ela brindando, né, certamente o quê, mas ela foi muito importante, muito importante. Ela fez coisas muito interessantes. Essa cena é incrível, porque é a entrega do prêmio do Oscar, né, para a melhor estilista do filme Sabrina. Sabrina vestindo a Andrew vestindo um vestido do Givenchy e a Edith Head, eu achei essa foto, achei incrível, recebendo o prêmio, recebendo, é hilário, né? Foi para ela, mas depois disso, todos os outros filmes têm crédito, os que a Audrey fez, têm crédito para o Givenchy. Inclusive, atualmente, tem reportagens sobre essa história e tem um crédito lá falando dele como esse estilista que faz Hollywood, né? Paris, os grandes estilistas, porque era só Edith Head nesse período e alguns lá dentro de Hollywood, mas depois, até hoje, né? A Madonna fez muitos shows, muitos filmes, inclusive com Versace, com o próprio Givenchy. E uma coisa que o Givenchy, que hoje a Claire que está fazendo a estilista da Givenchy hoje, ela faz o vestido da Meghan, da Meghan, da duquesa Meghan, mulher do Harry,
da dinastia, que foi em 2018, eu acho, né? Então, foi escolhido um Givenchy, a Claire, que é hoje a estilista, uma mulher, que está na frente na criação. Então, a Givenchy, mais uma vez, se coloca no cenário, porque foi feito, então, o filme, o vestido do casamento do século, que foi o casamento da Meghan e do Harry, acho que em 2018. Bom, mas aí tudo isso, né, voltando para o efêmero, e esse luxo eterno. O que o Gilles Lipovetsky brilhantemente vai nos mostrar como essa linguagem da filosofia, e até então, olha que coisa incrível, nenhum filósofo, já teve filósofo como Henri Bergson, que fala sobre o cinema, outros filósofos, né? Mas assim, um filósofo que vai falar sobre o mundo da moda. Eu não conheci nenhum. E quando eu descobri o Lipovetsky, eu fiquei muito encantada, porque ele vai falar desse luxo eterno como algo assim, é necessário. Não podemos abdicar, não podemos abrir mão do luxo. Mas o luxo é um contratempo com o que se vive em termos de social. Em termos dessa questão do social, né? Como fica tudo isso? E o efêmero, por quê? Porque se hoje está sendo lançado, mesmo não precisam ser as grandes, né? As grandes etiquetas, as grandes marcas, mas quem tem loja, quem tem confecção, quem está vestindo a população, as pessoas, já está com a coleção no Brasil. Já faz tempo que está com a coleção do verão. Na Itália já faz tempo, na Europa que estão, enfim, esse efêmero, né? Esse efêmero que, para a psicanálise, para Lacan, ele vai dizer esse inapreensível. Ele vai colocar o conceito de real, não o real da realidade como, né? A realidade. Não. O conceito de real lacaniano, ele tem peculiaridades, ele é muito específico. Ele é aquilo que é inapreensível, ele é aquilo que não cessa de não se inscrever, ele retorna procurando, né, isso de ser simbolizado. E a moda, ela tem esse campo do movimento, tem mais uma questão incrível, né? Esse movimento. Né? Dá para ver quando você vê também as modelos na passarela, o movimento do corpo das modelos, o movimento das roupas, esse movimento que ele já tem que ter um outro movimento para a próxima estação e um outro movimento para a próxima estação, e esse tempo do movimento. Então, são linguagens filosóficas, né, que abordam a questão da psicanálise, que abordam a questão do inconsciente, esse que não cessa, esse que produz, esse que não tira férias, como dizia o Lacan, ele está produzindo sempre, e esse real que está sempre tentando um simbólico, e quando ele encontra, ele já é outra coisa, E o campo do efêmero estaria nesse lugar. Então, a moda, ela tem esse viés.